Olá, meus amigos, meus irmãos, que bom, mais uma mensagem. Confesso a vocês que estava ansioso para trazer essa mensagem. Eu quero agradecer em primeiro lugar a todos aqueles que estão se inscrevendo no canal, aqueles que já se inscreveram, os primeiros lá atrás. Recebam um grande abraço meu, com muito carinho, com muito amor. Tenho orado por cada um de vocês, pelos seus familiares, para que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero continuar tratando de um assunto muito especial. Eu quero continuar falando sobre os atributos de Deus. Nós aprendemos numa mensagem anterior a respeito do Alfa e o Ômega, que ele é o princípio e o fim. E eu tenho visto nesses dias, mesmo aqui dentro da minha própria casa, alguns desesperos, algumas preocupações e insegurança daquilo que pode acontecer. Eu quero dizer algo para você. Desde o momento em que o homem pecou contra Deus, a raça humana tem colhido muitos males. Nós podemos ver ali Caim quando mata Abel, seu irmão. Uma pessoa tão inocente, tão injusta, mas colheu algo que já foi plantado pelos nossos pais, infelizmente. Que foi o mal, pecar contra Deus, se afastar de Deus. E eu quero aqui estar trazendo para vocês mais 3 atributos baseados no Salmo 139. E eu quero deixar você encorajado com essa palavra e não temer diante do que possa acontecer em toda a história da humanidade. E você pode ver, nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, Quantos momentos em que a humanidade enfrentou pestes, milhares de pessoas sendo mortas, quantas guerras já não foram realizadas por homens, quantas mortes de inocentes, quantas pessoas hoje estão indo para a cama. Mais de 800 milhões de pessoas estão dormindo com a barriga vazia e com fome. Eu quero trazer uma palavra aqui que para você ver e olhar Deus como Ele deve ser visto. Um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que controla tudo, que vê tudo e Ele está em todos os lugares. Então prepara o teu coração e vamos juntos aprender no Salmo 139 algo maravilhoso, algo que realmente nos faz ver Deus de uma forma soberana e poderosa. Então segure aí, nós vamos acompanhar junto todas as leituras e eu quero estar falando um pouco entre elas, colocando algumas coisas práticas, para que nós possamos aplicar isso no nosso coração e no nosso dia a dia. Então, Deus te abençoe. O primeiro atributo de Deus que nós aprendemos no Salmo 139 é a onisciência de Deus. E eu quero estar lendo os versículos que dão base a esse atributo de Deus. Os versículos de 1 a 6 e o 17 e 18 diz assim: Senhor, tu sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas elas. Tu cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e, sobremodo elevado, não o posso atingir. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista diz que Deus sabe todas as coisas, desde as mais simples, como se assentar, andar, deitar e levantar,
até as mais difíceis, como os nossos pensamentos e as palavras antes que chegam à nossa boca. Deus nos conhece profundamente. Ele nos sonda e conhece. O Senhor sabe todas as coisas sobre nós, até o que ninguém sabe, nem aquelas mesmo que nós nem imaginamos, não sabemos, Deus sabe. Somente Deus pode saber todas as coisas. Todos os mistérios e coisas ainda não descobertas, Deus já sabe. O Senhor sabe tudo o que já aconteceu no passado e o que haverá no futuro. Somente Ele pode saber isso. Também sabe o que todas as pessoas pensam e ninguém mais pode saber isso. Somente Deus. Meus queridos, isso é tremendo da parte de Deus. Provavelmente ninguém sabe os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus sonhos, os teus planos, as tuas ansiedades. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus conhece você no profundo do seu ser, da sua alma. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Essas 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele sonda tudo. Eu sei que é muito difícil nós compreendermos e entendermos essas coisas. A nossa mente humana não consegue raciocinar e pensar, mas como Ele sabe de tudo? Como é que Ele compreende tudo? Esse é o Deus que nós servimos. É a onisciência dele. Talvez você pense, mas se Deus sabe que vai acontecer o mal, por que Ele não impede? Saiba que Ele quer impedir, mas respeita as decisões e as consequências dos atos humanos, porque Ele nos ama. Deus permite que o homem use sua inteligência a seu favor. Contudo, sempre haverá perguntas sem respostas. Há mistérios que pertencem somente a Deus, porque somente Ele é onisciente. Existe uma palavra no direito que se chama jurisprudência. E a Bíblia tem um versículo dos 1.100 e poucos versículos que ela contém, a jurisprudência de Deus. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas, as claras, as que são de entendimentos, pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês, Deus não nos fez robôs. Aquele robozinho que dá corda e diz, olha, você vai fazer isso, isso, isso durante o dia. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade que nós temos. Essa sim pode significar e revelar o amor que nós temos por Deus. E é por isso que nós temos essa liberdade, para provar o quanto nós amamos as pessoas e o quanto nós amamos a esse Deus. Então a fé é isso. Fé e liberdade caminham juntas. E é a liberdade que demonstra quem eu sou diante de Deus, o meu amor por Ele. Essa é a prova maior que você pode dar a Deus. Você ama Ele porque você quer, porque você deseja. O segundo atributo que nós encontramos no Salmo 139 é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Dos versículos 7 ao versículo 12 nos diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa.
O salmista declara que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para Deus não há distância, mesmo que se esconda no mais profundo ou no mais alto lugar. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Pelo fato de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo, Deus pode ver tudo. O salmista ainda diz que mesmo que se esconda no lugar mais escuro, Deus pode ver do mesmo jeito, porque as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu quero revelar algo tremendo para você nesse momento. Você não está sozinho. Se você estiver aí pensando, ouvindo essa mensagem sozinho, você não está sozinho. Deus está presente com você. Mesmo que se você estiver derramando lágrimas nesse momento, Deus está com você. Você pode estar acamado nesse momento enfrentando a pior luta numa doença, a pior luta diante da perda de uma pessoa que você tanto ama, mas você não está sozinho. Deus, ele é onipresente e ele está em todos os lugares. Conforta o teu coração. Você pode me perguntar, se Deus está em todo lugar, então estaria em locais onde está sendo cometido pecado? Sim. Deus está vendo uma criança sendo violentada? Sim. Ele está vendo uma injustiça sendo cometida com uma pessoa inocente? Sim, ele está. Mas mesmo que Deus esteja presente, o que diferencia é como ele está presente, como ele se faz presente. Certamente o Senhor está triste e não tem prazer naquele momento ali. Seria como quando você está em um lugar que não gostaria de estar, mas você precisa estar. Eu vou tentar te explicar da seguinte forma. Deus, ele está presente, ele se faz presente. Mas a manifestação, como ele vai cobrar a atitude que está sendo cometida, pertence a ele. Não há uma injustiça que ele não venha colocar as claras e não venha ser resolvido. Há um tempo que Deus fará a sua justiça. Nada aqui nessa terra passará em branco. Nada. Todas as coisas, aquelas mais bárbaras que a gente possa estar imaginando, haverá justiça. E aqui se planta, e aqui se colhe. E tudo que nós plantamos, colheremos. Fique tranquilo. O último atributo do nosso Deus no Salmo 139, fora outros atributos incontáveis que eu quero estar passando para vocês, é a onipotência. Deus pode todas as coisas. Os versículos 13 ao 16 revela a onipotência de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modos assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. O salmista declara o poder infinito de Deus ao dizer que Deus pode dar a vida,
que é o maior milagre de todos. Você pode plantar uma semente, mas não pode fazê-la nascer se não for a vontade de Deus. Um cientista pode fazer uma inseminação artificial, mas o dom da vida pertence a Deus. Quando paramos para pensar que Deus, mesmo quando estávamos no ventre materno, lá Ele já sabia tudo sobre nós. Ali estava presente, gerando a vida e formando o nosso ser. E que o próprio Deus nos trouxe à existência. Ficamos maravilhados com a grandeza desse Deus. Eu fico imaginando, meus amados, Deus na eternidade, sentado numa escrivaninha, antes de ter criado o universo, antes de ter criado os anjos, escrevendo a história da humanidade, a história da criação. Esse é o poder de Deus, a capacidade de Deus em tudo, a perfeição. A criação é algo inexplicável. A ciência se dobra diante das coisas criadas por Deus. Basta vermos um peixe, uma borboleta, os pássaros e as árvores. Mais uma vez você pode me questionar e estar pensando: se Deus pode todas as coisas, por que Deus não acaba com o mal? Deus só não acaba com o mal porque senão Ele acabaria conosco também. Porque nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. E infelizmente, muitas vezes nós somos maus. Maus com os nossos familiares, maus com os nossos amigos. E se Deus acabasse de uma vez com o mal, Ele exterminaria todos os seres humanos. Felizmente, Ele espera que haja mudança de vida em nós, enquanto aqui estamos. Seu objetivo é que Ele continuará dando oportunidade para a humanidade reconhecer o seu poder, para que sejam salvas. Eu e você estamos inseridos nesse contexto de história de maldade. Mas a grande alegria é que Deus, em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se com os nossos lábios confessarmos Jesus Cristo, que Ele é o Filho dele, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus, Ele dá a grande oportunidade para que todo aquele que realmente confia nele, se entrega a Ele, garanta essa salvação. Hoje é um grande dia especial. Não perca de buscar a Deus. Não perca a grande oportunidade que Deus te dá hoje de amar a tua família, de realmente surpreender aqueles que você ama. Então entregue o teu coração a Deus, busque ao Senhor e ame mais a vida, vale a pena. Eu quero encerrar esse Salmo 139, lendo os versículos finais, que são as considerações do salmista apenas. Ele diz do 19 ao 22, tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. É interessante aqui a revolta do salmista diante da grandeza de Deus, diante da explicação dos versículos anteriores em cima dos atributos incomunicáveis de Deus, esses atributos tão poderosos, tão dignos, que pertencem somente a Deus. E ele diz então: Senhor, se tais homens, se eles são perversos e se eles são teus inimigos, eles também são meus inimigos. Se o Senhor os aborrece deles, eu também os aborreço. Eu não tenho
parte nenhuma com homens impiedosos, homens que não amam ao Senhor, homens que não creem em Ti. E os 2 últimos versículos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui, depois dele se revoltar contra os inimigos de Deus, ele cai a ficha dele. Ele lembra que ele é homem como nós. E a natureza de mal está dentro do seu coração, e ele se assusta e diz: Senhor, se há alguma coisa de mal no meu coração, e se há alguns pensamentos que são contrários e que desagradam ao Senhor, livra-me e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração que nós devemos fazer nesse momento a Deus. E eu convido você a fazer a mesma oração que o salmista diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Seja essa oração o final do Salmo 139 para mim e para você. Eu espero que você, depois de ouvir esses salmos, possa entender e compreender quem é esse Deus que nós servimos. Então, não se preocupe, faça aquilo que você tem que fazer, mas aquilo que cabe a Deus fazer, deixa que Ele faça. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e está aí ao seu lado nesse momento, ouvindo juntamente com você essa mensagem. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Não há guerra, não há lutas que Ele venha a ser derrotado. Então entregue tudo a Ele. Não se preocupem. Eu sei que existem muitos pregadores com mensagens mais desanimadoras do que encorajadoras. Mensagens do tipo: o mundo vai acabar, que Satanás está solto, o anticristo está às portas. Não se preocupe com isso. Se preocupe somente com a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. O peso maior para a nossa vitória, depois quando partirmos desta terra, será medido diante da sua comunhão, diante da sua intimidade com Deus. Isso é o que importa. Então, que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a verdadeira paz. Deus o abençoe. Que dê dias maravilhosos para você e que você descanse a sua alma nos braços do Senhor. Faça como João, o apóstolo e o discípulo amado. Encoste teu rosto no ombro dele e descanse.